Olá, olá, Maite Orsi aqui para falarmos sobre ambiente. E aí nós vamos falar sobre neuroarquitetura, design biofílico, sobre lighting design, sobre o design, o projeto, que é o conjunto de tudo isso aplicado. Nós vamos falar sobre ecopsicologia. Tudo isso vem nos meus vídeos para vocês. E é uma alegria estar aqui gravando para vocês. Temos uma situação que vem se colocando e há uma discussão em relação a minimalismo e maximalismo. Muito bem, minimalismo e maximalismo podem ser interpretados como estilos de design de interiores, como um estilo arquitetônico. E ele também pode e deve ser interpretado sob o ponto de vista de número de estímulos. Aí nós já vamos para a neurociência, nós já vamos entrar no campo de avaliação científica, o que esses ambientes podem constituir, fazer, provocar. E nós sabemos que não existe ambiente neutro. Existe ambiente positivo e existe ambiente negativo. Nós temos que observar aquilo que nos faz bem. E agora eu vou colocar para vocês as dicas de ouro para a gente poder entender isso e aplicar de uma forma mais efetiva na nossa vida, que é o que interessa. É termos bem-estar, saúde, é podermos fluir bem pela vida, sem ter uma interferência negativa do ambiente. Ninguém precisa disso. Então, começando pela pontuação de estilo de design de interiores. Depois nós vamos para a parte de avaliação científica, então, da neurociência, neuroarquitetura, falando sobre ambientes empobrecidos e ambientes enriquecidos. E vamos trazer aí uma reflexão, fica até o final. O vídeo tá bacana, eu vou trazer imagens para ilustrar o que eu tô falando, e aí eu quero que você me acompanhe, mas antes disso, dá uma curtidinha aqui no vídeo, que ajuda a gente, se inscreve no canal, porque toda semana tem novidade, tem assunto bacana, e te espero sempre nos meus vídeos, é sempre um prazer. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então vamos aí para o embate do século, minimalismo versus maximalismo, menos é mais versus mais é mais. O minimalismo surgiu no final da década de 50, início da década de 60, e ele veio das artes visuais para o estilo arquitetônico e de decoração, e mesmo como uma filosofia, um modo de viver. O essencial é o foco, reduzir ao máximo todo o excesso. Essa é a prerrogativa. Já o maximalismo surgiu no final da década de 70, quase que como uma resposta, ou como uma resposta ao minimalismo, também nas artes visuais, né? Ele se iniciou nas artes visuais e foi aí para o estilo arquitetônico e de decoração, muito embora na história nós tenhamos aí já o barroco, o rococó, que representam muito também o maximalismo. Onde o exagero é o foco, no ambiente ele representa essa sobreposição, a mistura, a vibração, então muitas cores. Nós vamos falar sobre neurociência e ambiente. Então, o que estes ambientes, né, minimalistas ou maximalistas, traduzem para nós, qual é o estímulo, o efeito que ele traz para nós. Então, vamos lá. A neurociência traz medições e validações dos resultados dos estímulos sensoriais captados nos ambientes. São inúmeras as pesquisas publicadas sobre o tema. Hoje, nós estamos num momento muito propício, porque nós temos muita informação, muitos estudos, e isso vai conduzindo a uma maior assertividade do ambiente em relação às nossas
questões de bem-estar, emoções, estados mentais. Porque o estímulo do ambiente, ou os estímulos do ambiente, são muito grandes, né? Em número. Então, iluminação natural, as cores, as formas, os ângulos, por exemplo, uma parede que não esteja em ângulo reto com o piso, nos cria uma sensação de desconforto. Essa parede tem a aparência de que vai cair. Ou então, ela altera a nossa percepção do espaço. Então, além do desconforto gerado pela insegurança, ela também altera a nossa percepção do espaço. A temperatura, a composição, o contexto, a harmonia, o entorno, os aromas. Então, quando você entra num ambiente que está aromatizado, que tem uma fragrância, um perfume, aquilo te remete a memórias, te dá uma sensação imediata de bem-estar, se for uma coisa agradável, e aí te cria novas memórias muito promissoras em relação ao espaço. Os fatores, por exemplo, de umidade, a umidade relativa do ar é um marcador muito importante dentro do conforto. Então, quando você tem índices equilibrados e condizentes de umidade, a sensação de bem-estar é maior. As texturas, né, que são as percepções visuais barra táteis. Então, é uma espécie assim de mistura de sensação. Você enxerga antes de tocar, você já tem uma percepção de como é aquela textura. E a iluminação artificial, que tanto interfere no nosso bem-estar e saúde, tem uma porção de vídeos aqui no canal falando sobre isso e recomendo super você para assistir. Aí nós temos que falar sobre as nossas percepções sensoriais, os nossos sentidos. Nós não temos só os clássicos 5 sentidos que nós aprendemos, nós temos, segundo estudos recentes, mais outros 27, que dão uma enormidade de parâmetros para o nosso sistema nervoso autônomo e que nos dão sensações, que nos criam estados emocionais. É muito interessante. Eu tenho vídeo falando sobre isso. As informações que captamos nos ambientes são incontáveis, são mais de 11 milhões de bits por segundo, onde eles vão ficar armazenados no nível abaixo da consciência, e na consciência, aqueles que nós temos ali, percepção, domínio, estamos entendendo 40 bits só. É uma desproporção incrível. Aí nós temos um sistema nervoso autônomo, que é composto por sistema simpático e o parasimpático, e essa divisão, ela por si só já representa um antagonismo. O simpático é responsável pelo ajuste do organismo para situações de perigo, luta ou fuga, o estresse físico e psíquico. E o parasimpático é responsável pelo relaxamento, pela calma, pela saciedade. Então, esse aqui é palavra de ordem para o bem-estar. Aí nós temos o ambiente enriquecido e o ambiente empobrecido. Então, por que nós estamos juntando aí as várias peças, né? Sistema nervoso, os estilos ou premissas do ambiente, aqui trazendo esse conceito de ambiente enriquecido e empobrecido. Esse termo é científico porque ele foi relatado em alguns estudos muito interessantes, onde colocaram animais em ambiente que, vamos dizer assim, não tinham as condições nem razoáveis para a vida. Então era só ali água e comida e um ambiente extremamente pobre de estímulos sensoriais. Os pobres dos bichinhos começaram a ter problemas comportamentais. Isso começou a afetar a neurologia deles. Então, veja,
embora seja um estudo feito com animais, nós podemos observar que eles são seres vivos e nos dão um feedback muito importante destas questões, porque o ambiente empobrecido ele é desfavorável para a vida. Já o ambiente enriquecido, ele ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. Então, ele tem aqueles marcadores necessários para nos acalmar, para nos dar bem-estar. Já o ambiente empobrecido, ele ativa o sistema nervoso simpático, que é aquele do estresse. Não que o estresse seja uma coisa negativa, ele também tem seu lado positivo, mas ele, quando num modo cumulativo, ele é extremamente danoso para nós. Ele nos diminui a capacidade neuronal, ele nos depleta qualidades importantíssimas do sistema de veias e artérias. Isso graças aos hormônios, tanto a adrenalina como o cortisol, que em muita quantidade eles são extremamente ruins e negativos. Aí nós temos a pergunta de 1 milhão, né? O que precisamos, além do estilo, levar em consideração? Então eu separei umas fotos aqui que eu quero comparar. Por exemplo, um ambiente de cozinha, que você tem um fundo claro, que isso está muito adequado, porque, enfim, é área de trabalho, e uma cor que é uma cor terrosa, que acolhe, que, ao mesmo tempo, ela dá uma ativação. Esses efeitos que eu estou considerando são efeitos universais, não particulares, ou individuais. Então, são efeitos que são relatados junto com estas cores, então, tons terrosos. Aí nós passamos para um ambiente que tem a cor oposta. Então, lá a gente tinha um terroso, aqui nós temos uma cor fria, que é um azul médio, e nós temos aí bastante luz natural, nós temos a cerâmica do piso, nós temos um ambiente que nos sugere um ambiente muito mais descontraído. Então, enquanto nós tínhamos lá um ambiente extremamente organizado visualmente, aqui nós temos um ambiente que sugere mais descontração, até desorganização. Aí nós colocamos, por exemplo, o próximo ambiente que eu selecionei. É uma outra cozinha com 2 tons. Então veja como esse amarelo ele traz atenção, onde o cinza lá, que é a parte dos armários aéreos, fica mais neutra, e a parte dos armários torre quente e armários baixos, em amarelo, chamam toda a atenção. Então, a cor é um elemento extremamente importante dentro destas percepções. Por exemplo, aqui um ambiente mais neutro com madeira, com uma iluminação natural muito abundante. E isso tudo dá, assim, um clima de descontração, dá um clima de bem-estar, de estar num ambiente amistoso. Aqui eu separei uma coisinha que tem um estilo mais industrial. Então, nós temos o valor de materiais, né? Madeira, cimento, nós temos cores para o cinza e estruturas metálicas. Então, veja, o efeito do ambiente é totalmente diferente. Ele já tem mais queda para o minimalismo, sendo que neste aqui nós temos uma queda para o maximalismo, correto? Aí, por exemplo, uma coisinha toda branca, como é um ambiente mais ascético, mais suave. Então, imagine dentro destes estímulos, por exemplo, que nós fizemos aqui um passeiozinho, a diferença que estes ambientes já nos provocam. Então, aí a pergunta é, quais são os elementos para enriquecer o ambiente? Um dos mais importantes dentro da neuroarquitetura é o design biofílico,
ele é uma forma efetiva de enriquecer o ambiente. Então, eu vou simplificando aqui a abordagem da biofilia, que é, via de regra, então, uma definição de amor à vida e uma ligação simbiótica positiva entre todos os seres vivos. Aí você vê, por exemplo, madeira, que é um elemento que nos traz extremo bem-estar, não só de olhar, como de tocar. Aqui nós temos os tijolos de barro, então são elementos naturais também, assim como pedra, né? Que dão uma sensação gostosa, que dão uma sensação de acolhimento. Aqui nós temos as linhas curvas, então eu separei essa linda poltrona amarela para demonstrar que as linhas curvas elas são suaves e elas não excitam o nosso sistema simpático. Elas são suaves e são resilientes. Então, isso também é um aspecto muito importante e que consta dentro dos registros da neuroarquitetura. A inclusão de flores, que é um enriquecedor do ambiente, assim, imediato, porque traz cor, traz vida, né? Traz água, traz elementos belos, as sensações de umidade, conforto térmico, a temperatura é um aspecto muito importante, a iluminação natural, que é um fator de preponderância não só para o bem-estar, mas como o próprio funcionamento geral do organismo bem calibrado e as cores. E aí nós estamos aqui reduzindo o espaço tratado com o design biofílico de uma maneira resumidinha. Aí nós passamos para a situação dos elementos vivos, então poder ter uma planta, poder conviver num ambiente com boa luz natural. Aí, se você não tem essas condições, mas tem uma paisagem bonita lá fora, então a janela, ela nos traz um pouco do entorno, um pouco desse benefício, porque é uma forma de convivência. E então, a gente diz aí que o problema não é o estilo, é o volume de estímulos. Quando nós temos um ambiente minimalista, necessariamente ele não será empobrecido e o maximalista enriquecido, depende dos elementos e do contexto. O maximalismo nos satura de estímulos sensoriais. Veja, essa foto é uma foto que eu gosto muito, ela tem elementos muito positivos, por exemplo, ela tem luz natural, ela tem vida, ela tem cores, mas qual cor olhar? O que eu vou prestar atenção? Então, gera um sistema de rapidez. O meu sistema sensorial quer decodificar esse ambiente e ele precisa ser rápido nisso. Então, me traz uma sensação de estresse. Na realidade, é um banho de estímulos sensoriais e tem duas situações que nós temos que considerar. O nosso sistema nervoso, ele precisa de estímulos, ele precisa para se enriquecer, para melhorar, para criar novas conexões, mas também precisa de descanso. Então, são duas regrinhas que a gente não pode esquecer. Você oferece o estímulo, mas você também precisa oferecer o descanso. Aí tem a importância do sono, a importância do bom sono, né? Que tem recomendações de iluminação aqui no canal, recomendações de como tratar o quarto, os cuidados, tem vídeos bacanas aqui que eu convido você a assistir. Aí nós temos que ver o seguinte, um ambiente maximalista usado para permanência prolongada, ele pode e deve estar aliado a espaços de descompressão sensorial. O que é isso? Aqui eu coloquei dois opostos. Um que é maximalista, cheio de estímulos, e um que tem pouquíssimos estímulos e natureza. Então, essa é a representação material do que significa um estado de descompressão. Então, ele nos faz
relaxar. Ele traz aí o sistema parasimpático para funcionar. Ele traz aí todos os neurotransmissores do bem-estar, porque você fica num estado de calma, de segurança, de bem-estar. A importância do ambiente no nosso estado mental e emocional. A descompressão sensorial em um ambiente com menos estímulos acalma o sistema nervoso. Se estivermos prolongadamente em um ambiente de muitos estímulos, assim como estar perto da natureza também. O que eu digo aí? Por que prolongadamente? Porque na realidade também você vai em um ambiente maximalista e passa ali um períodozinho, isso não tem uma grande ressonância no seu sistema, no seu bem-estar. Mas se você vive dentro de um ambiente maximalista, significa uma permanência prolongada nesse ambiente. Então, o que você precisa? Você precisa de um espaço de descompressão. A natureza é um espaço de descompressão maravilhoso, é o melhor que nós podemos ter. Então, um caminhar pelo parque, um estar aí pelos verdes e pelos ambientes naturais, isso é maravilhoso para a gente. O que se conclui é que para estarmos bem, devemos ter equilíbrio entre estímulos, estilos, e a convivência com ambientes arborizados e naturais vão nos trazer muito, muito bem-estar. Então, esse é um detalhe importante. Agora eu te convido para, se gostou do conteúdo, para mais conteúdos, você se inscrever aqui, porque toda semana tem vídeo novo, e me seguir lá no Insta, que o endereço é @maite.orse_. Bom, então nós vimos estilo, nós vimos então a questão do minimalismo e do maximalismo, só que nós precisamos sempre estar reforçando e lembrando, o nosso sistema nervoso, ele precisa de estímulos, ele cresce com estímulo, ele tem resultados positivos com estímulo, porém, nós precisamos lembrar que descanso também é fundamental. Por isso a importância dos ambientes de refúgio, dos ambientes que você pode sair um pouco daquele que é o padrão e se tranquilizar. Então, aí estão as dicas de ouro. Tenha harmonia ao invés do caos e tenha seus espaços de descompressão ou de descanso. Isso vai fazer com que a sua vida se torne uma vida muito mais plena. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada pela companhia. Espero você no próximo vídeo e não se esqueça, pode maratonar as playlists, que tem playlists bacanésimas aqui para você.